Olá, meus amigos, aqui Gilbene, o Conde Basile. Estou aqui para apresentar a vocês a série Mistérios. A série Mistérios vem dentro do nosso programa Palavra de Amigo. E o Palavra de Amigo de hoje já adverte de princípio que essa história vai mexer com tudo que você acredita em relação a Jesus. Mas lembrando a você que se você chegou ao meu canal, não conhece ainda o meu conteúdo e já tem um preconceito do que vai acontecer, ou você não tem sede de conhecimento, ou aquela interrogação que você sempre quis saber, aqui não há intuito em ferir a religião de ninguém. Não viemos aqui para prejudicar, descredibilizar ou atacar qualquer crença que você venha a ter. Aqui é um canal de curiosidades, onde nós trabalhamos com fatos e suposições. Tentamos ver vários ângulos à história. Tentar procurar a lógica que muitas das vezes é imposta por civilizações dominantes, aos qual nos põe uma verdade inquestionável. E nós somos feitos de vários ângulos, vários prismas. Então, se você não aceita querer saber mais do que já foi te colocado, se o que você já conhece basta e você não respeita nenhum outro tipo de ponto de vista, nem comece assistindo esse vídeo. Mas se você é interessado nisso, não perca esse vídeo, chegue até o final, pois as conclusões serão suas. Eu vou estar relatando os fatos, mas não de uma maneira teológica ou completamente arcaica. Não vou falar aramaico aqui, vou falar o entendimento popular que eu tenho. Você que já assistiu a lenda de Santa Saracali, que eu conto aqui no meu canal, em 3 versões, já com mais de 5 anos postadas, e sendo uma das primeiras a ousar dizer que Santa Sara seria o Santo Graal, seria a filha que Jesus teve com Maria Madalena? Pois é. E a maioria dos comentários são bem agressivos muitas vezes, quando não se tem a mente aberta para a pesquisa e quando não se vulgariza o óbvio da vida. Eu tenho informações, a maioria das perguntas são sempre: mas Jesus casou? Jesus foi casado? Jesus não pode ser casado, Jesus era puro, e a pureza, e não podia, e isso e aquilo. Então, sempre o questionamento seria o celibato de Jesus, a virgindade de Maria, e toda essa história. Mas o que faria Jesus, ou menos maravilhoso, menos místico, menos sagrado, celestial, se ele tivesse tido um casamento? Se ele tivesse amado fisicamente e se ele tivesse tido filhos? Afinal, qual é o pecado em ter uma família, em se casar, ter filhos? Não é a ordem natural, sempre imposta, que isso tem que acontecer? Ter família? Lembrando que Jesus era judeu e Jesus tinha uma vida num tempo onde o judaísmo era importantíssimo e completamente seguido à risca. E o casamento seria algo importantíssimo. Um homem que não fosse casado aos 30 anos levantaria muitas questões negativas para a questão de Jesus. Seria ele questionado muitas vezes, o que não acontece em nenhum dos relatos que nós conhecemos. Nunca houve esse questionamento. Mas por que manter a virgindade e a questão celibatária dele? Por que ele não ter tido uma esposa? Por que Maria ter se mantida imaculada, virgem antes e depois do nascimento de Jesus? Por que essa forçação toda para isso? E eu vou responder e nós vamos entender. E aonde há relatos deste casamento? Se Jesus foi casado e com Maria Madalena, há relatos? Há informações? Sim.
Há informações debaixo dos nossos narizes há muito tempo. E ninguém nunca questionou e percebeu. Porque a leitura do livro sagrado, a Bíblia, conhecida pelo catolicismo e contemplada 300 anos depois da morte de Jesus, para formar-se uma religião onde o personagem principal seria Jesus, dominando os antigos rebeldes chamados de cristãos, tão perseguidos durante 300 anos, e a religião criada por um imperador romano sanguinário, Constantino, que juntou o Conselho de Nicéia de sábios de vários povos para conseguir trazer esse personagem para suas mãos, para que o povo voltasse a o seguir. Mas por que todos os evangelhos não foram recolhidos? De Tomé, de Filipe e de vários outros. E o de Maria Madalena? Porque eles estariam fora, como os apócrifos, encontrados muitos anos depois, parte no Egito, parte em escavações, e completamente esclarecedores, e mantidos completamente em sigilo também. Então, são vários detalhes o porquê não. Só os 4 evangelhos canônicos pela igreja foram aceitos. Mas a gente para e não entende. Mas temos pistas, temos detalhes. Existem povos, como os cátaros, que antecederam aos Cavaleiros Templários, já abraçando a linhagem do Santo Graal, a linhagem real de Cristo na Terra, e foram dizimados, também como depois os Cavaleiros Templários. Mas várias ordens, como o Pleonato de Sion, ao qual Leonardo da Vinci participava de várias seitas e várias organizações para proteger a linhagem real de Cristo. E dizem relatos que Leonardo da Vinci teria em suas obras detalhes cruciais sobre essa história e sobre esse matrimônio e sobre o Santo Graal. Uma coisa que nós não entendemos e ainda persistimos é por que o feminino foi retirado da história. Porque o patriarcado masculino, o poder masculino, dominou sempre o poder da igreja, tirando completamente a mulher de cena, o poder, anulando por completo o sagrado feminino. Porque isso sim incomoda demais o fato de Jesus ter sido casado, seria dar poder ao feminino. A mulher teria direito a uma posição eclesiástica de destaque, não só os homens, uma posição de poder. Mas é muito estranho, nós temos que questionar. Então eu falo, paro e penso, olhe comigo, por outro ângulo, a importância de Maria, mãe de Jesus, a importância de Maria Madalena e de todo este conceito. Lembrando então que se Jesus tinha e foi praticante do judaísmo como religião, como dogma nascido judeu, teria sido exclusivamente, porque o casamento era o que deixava o homem ser considerado responsável, aceito olhado com outros olhos pela sua responsabilidade, e que era uma obrigação religiosa, além de tudo mais. Então, pensa, tem sinais na Bíblia. Já ouviu falar nas bodas de Caná? É exatamente essa mesmo. Onde aconteceu o milagre de Cristo de transformar a água em vinho. Você nunca prestou atenção que algum dos milagres de Cristo não batia muito? Por que transformar água em vinho num casamento de desconhecidos? Por quê? Que atitude tão santa e sagrada teria nisso? Já notaram também que as bodas de Caná, esse casamento, foi tão exaltado numa passagem bíblica, porém o noivo e as pessoas não são citadas? Quem são? Quem são essas pessoas desse casamento? E por que Maria, mãe de Jesus, estava neste casamento e ela da falta do vinho e vai até Jesus reclamando então que ele tomasse providências porque o vinho havia acabado? Mas se Maria, mãe de Jesus, estava
se portando como anfitriã da festa de desconhecidos. Festa essa que foram convidados todos os apóstolos e seguidores de Cristo. E Jesus estava, quando Jesus chega, Maria, sua mãe, já estava lá, cuidando de todo e tudo mais. Seria esse um casamento tão importante assim? Quem seriam esses personagens ao ponto de um milagre florescer das mãos de Cristo? E um milagre de água em vinho? Nunca questionou? Com tanto sofrimento daquela época, Jesus desperdiçaria os seus dons mágicos, poderosos, por um casamento e vinho? Diversão? Não. Aí que a gente se engana. Neste casamento, era um casamento em que, nos termos judaicos, o vinho tem uma importância muito grande. Mas quando Jesus transforma a água em vinho, o vinho se transforma em um vinho melhor do que foi servido, do que o que acabou. Sendo que, na religião, no judaísmo, nessa prática, o casamento, o melhor vinho tem que ser servido primeiro. E detalhe, por que a falta do vinho preocuparia tanto Maria? Porque num casamento, se o vinho acaba, é um mau presságio, é dizer que algo de errado aconteceu, é uma má comunhão com o céu, com o sagrado, com o divino. E a preocupação tão grande, por que Jesus teria que fazer isso? Não seria este o casamento e o personagem o noivo central? Não poderia ser Jesus? E ser a noiva Maria Madalena? Que nunca foi a prostituta. Sempre, ela já, meados do VI século, por Gregório Magno, já foi defamada na igreja com a questão de colocá-la na prostituta arrependida, livrada do apedrejamento. Prostituta desconhecida, ao qual nunca é citado o nome Maria Madalena. A igreja, em 1969, retratou-se contra isso. Mas não adiantou, o estrago já de mais de 3 mil anos já estava feito. Esse estrago já estava feito mais de muito tempo. O Papa Francisco também a reconheceu como a apóstola dos apóstolos, reconhecendo ela e reconhecendo a festa e tudo sobre ela. Mas ela foi silenciada, calada com o tempo, com tanta difamação. Colocada como a mulher dos 7 demônios, sempre a mulher foi colocada como a tentação, como algo à parte a ser preocupado, o corpo da mulher, a história, tudo isso. Quando a mulher e o homem, a fusão, é o sagrado por completo. Seria Jesus o verbo sem a carne? O espelho sem a luz? Porque o encontro do masculino e o feminino formam e geram a vida. A continuação dos tempos. Porque Jesus ter uma companheira ou filhos o faria indigno, sendo que a força e até hoje é a comunhão, a festa, o casamento, tudo isso é o simbolismo da continuação da humanidade, a continuação da vida, o encaixe perfeito. Não seria assim que todos dizem e como sempre foi imposto? Então este casamento bíblico, tão mal contado, e as histórias, a água transformada em vinho estavam em talhas de pedra, 6, enormes, de 80 a 100 e poucos litros de água. Por que essas talhas? E por que elas estavam ali logo na entrada? Porque ela é um símbolo de purificação dos rituais judaicos. Então, aquela água do símbolo de purificação foi transformada em vinho.
E 6 talhas em pedra, não era um recipiente qualquer, era algo do sagrado, de alta importância. Porém, o número 6, ele representa o imperfeito, o interminado, porque o sétimo seria o sétimo dia, onde Deus terminou e concretizou o mundo. O sexto seria ainda faltava parte, seria o incompleto. E por isso o milagre de Cristo no número 6, para que completasse o que estava faltando, que era o encaixe perfeito. Então, muitas vezes, para quem pergunta nos meus vídeos ou me ataca, Jesus nunca foi casado, nunca existiu isso, nunca existiu aquilo. Nós temos que entender que todos os motivos para que Jesus não fossem casados na religião era decidido por poderosos, por toda uma civilização que impunha a força masculina acima de tudo. E assumidamente encontrar o sagrado feminino é desmerecer e poder legitimizar a força da mulher perante a parte eclesiástica de todo o poder místico. Mas por que a mulher foi tão calada e sempre colocada desta forma? Justamente para que não perdesse, não se disseminasse o poder produzido pela igreja, mas mais pelo Estado, pela questão de tudo que tinha por trás, da liderança, de manter. Isso não é, de maneira nenhuma, um ataque religioso, e sim uma reparação que nós temos que fazer com o sagrado feminino, com a mãe, com o que gera, com a gestação do planeta. Com esta parte, nós sabemos que o sagrado, as mulheres, assim como as divindades, foram também muito massacradas com toda a nossa história. Toda a reparação com a população feminina ainda é pouco com o que aconteceu. Até hoje nós ainda temos a mulher sempre colocada abaixo. Por isso que as divindades não eram exaltadas no feminino. Por isso que tanto Maria, mãe de Jesus, exigiam-se esta virgindade como sinal de uma pureza exacerbada e que a colocaria sempre sendo policiada, vitimizada, colocada, submissa e sem a questão. E é muito triste quando nós falamos sobre a história de Santa Saracali ser a filha de Jesus com Maria Madalena poder ter sido a esposa de Jesus, e sempre as pessoas que nos tentam atingir e não param para pensar e analisar o que está nos evangelhos canônicos, que é a Bíblia, que é o que foi aceito pela religião, no Novo, no Velho Testamento, em todos. Analise as entrelinhas, o sentido das palavras, as histórias, o que contam e o que é muito prático abafar e dizer. Quando o personagem Madalena cria asas, cria corpo, cria discípulos, cria devotos, a igreja vai e assimila ela ao conto da prostituta arrependida, sempre colocando, assimila ela a parte da mulher que foi libertada de 7 demônios, sendo que não é uma menção, não existe essa menção real ali. E sempre, por que quando falamos de Sara, atacamos tanto? Não, ela não é a filha de Jesus, ela era a serva, ela era escrava de Jesus, ela era escrava dos discípulos. Jesus nunca foi escravagista. E as pessoas ainda veem a escravidão da era de Jesus como os escravizados, os pretos, negros escravizados, capturados na África e trazidos por navios negreiros para os continentes, para toda a parte da América, com a história dos escravizados. Não era assim. Escravos na época de Jesus, bastava você não ser da nobreza, você já era considerado escravo, você já pagava para viver, para estar, porque tudo era do império. Então era diferente a questão dos escravizados na época de Jesus.
Então, assim, uma serva, isso, assim, essa, sempre querem colocar ela assim. O maior problema é a cor da pele. Se dizer que Jesus não era tão branco quanto pinta, e não era. Por que isso fere? Se Jesus fosse preto retinto, africano, se Jesus fosse amarelo, asiático, se Jesus fosse vermelho, indígena, se Jesus fosse aborígena, qual seria a diferença espiritual que desmereceria ele, a tonalidade da pele, a forma dos olhos, do cabelo, do que mudaria? Afinal, todos não somos a imagem e semelhança de Deus? Então, Deus tem todas essas faces. Deus tem todas essas cores, essa paleta de cores. E ele está naquele momento, naquele lugar, e ele ter a pele mais escura ou não, ou Sarah Kali ser escura ou não, porque confunde-se demais com tudo isso. E empobrece as mentes e as cabeças. Nós estamos em 2025, quando eu estou fazendo esse vídeo agora. Tecnologia altíssima, conhecimento na palma da mão, inteligência artificial te respondendo, falando com você. Não tem porquê mais a ignorância. Não tem porquê mais dizer, está na Bíblia. A Bíblia não fala sobre isso. E forçosamente atacar pessoas que não creem na mesma história que você. E sendo o reconhecimento de Jesus pela igreja por uma grande parte do mundo, mas uma boa parte não o reconhece como o Filho de Deus também. E por causa disso, vai mudar alguma coisa? Você acha que ele não estaria ali? Que ele não teria alguma forma, alguma reencarnação, algum estado divino em qualquer uma dessas vivências que não tem o Jesus como personagem principal, mas tem outros? Você acha que não é a mesma energia dele? Então, se você prestar atenção nas bodas de Caná, nós vamos ver que isso pode ser um grande indício do casamento de Yeshua com Miriam de Magdala. Muitas das pessoas falam, mas você fala Jesus, mas Jesus não chamava Jesus, chamava Yeshua, chamava isso, chamava aquilo. Gente, eu sou uma pessoa popular. A minha linguagem é para o povo. A minha linguagem é popular. Eu não estou aqui para falar em nome filosófico, de um estudo eclesiástico, de um estudo aprofundado, de uma teologia. Eu não sou um teólogo em formação de nada disso. Não estou aqui para falar de uma maneira literária em que o povo não vai entender. Se todas as pessoas que eu estou falando conhecem Jesus por Jesus, então não adianta eu falar Yeshua. Não adianta eu falar um outro nome. Não adianta eu falar aramaico, hebraico, sabe? Não vai funcionar. Eu vou falar no meu bom português, entendeu? Com até algumas deficiências, como todos aqui no Brasil. Não falamos aquele português tão correto, porque é uma língua muito complicada, mas bem entendida, com termos que entende. Então a Bíblia conta deste casamento, mas não conta do noivo. Jesus consome um milagre de transformar água em vinho em uma cerimônia de um desconhecido. Maria estava lá como uma anfitriã recebendo a todos. Madalena estava presente, todos estavam, toda essa história. Então, são os pontos que não encaixam. Então, com certeza, há uma grande possibilidade de esse conto ser o casamento que Jesus tenha tido com Maria Madalena. E se foi assim, totalmente feito, o que existia de errado? Se foi completamente sagrado. Por que a gente tenta imaginar o casamento de Jesus como uma forma vulgar? E não como uma união cósmica, como uma união espiritual, como uma fusão do sagrado masculino e do sagrado feminino. Por que Maria Madalena não poderia ter sido a escolhida de Deus para ser
a receptora e a companheira, e o alicerce pilar, os dois pilares de sustentação, o masculino e o feminino, o yin e o yang, a copla perfeita. Por quê? Porque Deus se negaria a uma criação que é sua, de santificar. Porque Deus diminuiria a mulher e ostentaria o homem. É essas coisas que nós temos que entender, refletir e parar. Quando falamos sobre Sarah Kali, quando falamos da possibilidade dela ser a filha de Jesus, são por sequências, porque as pessoas não param e perguntam os detalhes. Quando eu conto a história da chegada dela em Samaria-de-la-Mer, a história de Maria Madalena, elas chegam em Samaria-de-la-Mer, os restos de Santa Sara está em Samaria-de-la-Mer, no sul da França. Os restos de Madalena foram encontrados na Provence, na caverna lá onde ela se refugiou, onde ela ficou lá por um bom tempo. O indício de que Madalena poderia estar grávida perante a crucificação do seu mais um filho. A formação da Última Ceia de Da Vinci, onde mostra que um dos apóstolos é nitidamente uma figura feminina retratada ali, em todos os seus detalhes, e seria a apóstola dos apóstolos, a sua companheira. E a cereja do bolo, quem encontrou Jesus após a morte, a ressurreição, para quem Jesus apareceu? Maria Madalena. Mas estranho, porque Jesus teria que aparecer para alguém que tivesse credibilidade perante. Mas uma mulher não era aceita como uma credibilidade. Por que ele não apareceu para Pedro? Porque Pedro tinha tantas reticências com Madalena. Se vocês pesquisarem os evangelhos apócrifos, que não estão junto com os canônicos, que são os que não entraram na Bíblia, se você cruzar o evangelho de Filipe, o evangelho de Maria Madalena, você vai ver que vai abrir os seus olhos em relação a várias passagens bíblicas que já estão contando a história. Só foi muito fácil apagar detalhes. E é os detalhes que tiraram o sentido de tudo. E moldá-los de uma maneira onde não agredisse, onde a mulher não ganhasse um posto tão importante na Eclesiastes e o homem soberano no patriarcado, mandando em tudo até hoje. Então, meus queridos, é muito importante a gente tentar analisar o que está fora. Se você quer saber, se está satisfeito como está, ok, vai aí, segue o baile, sem problema nenhum. Mas, se você é como eu, que gosta e questionador e não aceita uma resposta sem lógica, sem dados, sem detalhes, eu não. Eu vou a fundo. Não é que me disseram que me disseram. Por isso, tantas pessoas caem na fake news, caem em mentira, caem no famoso grupo do WhatsApp, caem em golpe. Por quê? Porque não pesquisa, pela preguiça de pesquisar. E se revolta, por quê? Porque não quer pensar diferente. Não quero que ninguém mude nada. E já pensou se tudo isso fosse verdade? Quanta retratação histórica nós teríamos com o sagrado feminino? Pois é, são detalhes que têm que ser vistos e têm que ser imposto. Lembrando que Jesus teve uma religião, teve uma história, e dentro da própria história isso acontece. São práticas da família e de tudo mais. Muitos assimilam novamente, querem sempre ver elas numa posição feminina. É muito fácil aceitar a história de Maria Madalena, como rebaixada como ela foi. Sara, não era. Ela era uma escrava. Eu pergunto, se Santa Sara não pode ser a filha de Jesus, e ela foi encontrada, e os relatos dela, chegou a Samaria-de-la-Mer, junto com Maria Madalena, com toda essa história, tudo.
Esses são os relatos. Há uma controvérsia muito grande, com uns colocam José de Arimateia no barco, outros colocam só as Marias, outros colocam Lázaro e Marta, outros colocam... Na verdade, no meu conhecimento, no conto que eu conto, as minhas afirmações são que no barco das Marias, que vem essa Marie de la Mer, que é jogada, elas não fogem, elas são jogadas mesmo ao mar, e aí elas vêm parar através da promessa de Sara em Saint-Marie de la Mer. Na época chamava Petit Romain, não chamava Santas Marias do Mar, não chamava Saint-Marie de la Mer. Lá, quando chegaram os dois apóstolos, Maria Jacobina, Maria Salomé, e isso é comprovado, elas estavam, porque os restos mortais estão em Saint-Marie de la Mer, lá. Então, pelo menos as três Marias e Sara estavam no barco. E as outras seriam os dois apóstolos, filhos de Maria Jacobina e Salomé, que estavam no barco e saíram peregrinando. Porque os outros relatos não tem deles ficando lá, não tem os restos mortais dos outros do barco, mas as histórias de Maria Madalena sempre se concretam. Não só sou eu que conto, hoje tem vídeos, mais relatos de pessoas que ousam falar nos termos que eu digo. Eu digo que eu acredito e conto a vocês, mas eu não digo e não tenho como provar. Assim como até hoje existem também teorias de que Jesus não teria existido. As pessoas falam muito do Santo Sudário, mas até hoje não é comprovado 100% nada sobre o Santo Sudário. E dizem até que as comprovações dizem que ele vem muitos anos depois da época de Cristo. Portanto, nós temos a mesma coisa. Existem lugares sagrados que tem mais de um e é o mesmo. O que para a igreja ortodoxa é um, para a igreja romana é outro, e uma briga muito grande. O que se sabe é que a Terra Santa é onde existem as maiores guerras e tudo mais. E é um lugar santo. Então nós temos muitos questionamentos sobre tudo. Em maneira nenhuma eu quero invalidar a força de Jesus e nem questionar nunca que ele não é o Filho de Deus. Pelo contrário, eu quero apenas dizer que Jesus foi muito mais do que a igreja mostra. Porque se ele casou, teve filho, Madalena eu sou muito mais fã dele assim, mais humano, mais esse poder. Aí a água em vinho tem um motivo para acontecer. Porque eu achava um milagre muito efêmero, estranho. Por quê? Isso, tal. Então, eram coisas assim que para mim, na minha cabeça, era por que um milagre esse seria? E aí sim, se fosse o seu casamento, se fosse a sua história, e por que a mãe de Jesus veio e pediu para ele uma coisa que seria do mundo, porque era uma festa? A bebida, porque era um símbolo forte e do seu próprio casamento. E a preocupação de uma mãe em tudo ficar perfeito, ainda mais uma mãe judia, o que todo mundo conhece, a fama delas serem extremamente... O controle está na mão das mães judias, do filho, do casamento, da preocupação e tudo mais, os detalhes, né? O arquétipo da mãe os traços mesmo da época do judaísmo. Então é muito importante que a gente pare e pense. Vamos evoluir? Vamos pensar? Vamos acreditar? Vamos pesquisar? Tem muitos relatos aí. Cultura, sabedoria e pesquisa nunca fez mal a ninguém. Não machuca. A ignorância, sim. A ignorância cega nos atrasa, nos faz pessoas menores, nos faz pessoas medianas ou até estagnadas. Porque quem acha que sabe tudo, não sabe nada. Nós estamos aprendendo todos os dias. E eu não viria mal nenhum nas coisas que eu disse aqui. Ai, muitos xingam, vão. O que eu fico muito triste é os devotos de Santa Sara, supostos, virem com tanta agressividade, porque eu digo que ela é a filha de Jesus. E eles ficam bravos, porque eles querem que ela seja a escrava de Jesus. O que não teria muito porquê, porque é muito estranho. O povo cigano,
ele tem também uma linhagem de sangue. E ele, até hoje, é muito importante o sangue. Você só é considerado cigano se nascer cigano. Não tem como se virar cigano ou virar judeu, nada disso. Você tem que nascer do sangue. Então, a linhagem de sangue é muito importante. Então, como se Sara fosse uma escrava que foi só recolhida do barco e ajudada por eles, se tornaria um mártir, uma santa. Por que essa devoção tão grande? E por que esse segredo que eles carregam e essa luta? E por que Santa Sara, do período de Jesus até hoje, é lembrada e nunca foi canonizada pela igreja, nunca foi aceita como santa na igreja em que está. Mas nunca o povo cigano e o povo menor a esqueceu. Ela é considerada até hoje, porque tantos anos, é muito tempo. É muito mais do que as santas reconhecidas. A própria imagem de Aparecida que nós temos, que para mim é uma escultura feita do barro da Gruta de Santa Sara, pelas contas. Se você não sabe o que eu estou dizendo, tá só nesse vídeo, vá assistir a história da lenda proibida de Santa Saracalha, filha de Jesus com Maria Madalena, aqui no meu canal. Vá, dê suas conclusões, fala o que você está pensando, fala o que você acha, mas pesquisa também. Mas se for com agressividade, não perca seu tempo, eu não vou responder. E não vai me atingir. Não vai mudar a minha opinião. Eu posso não mudar a sua, mas você me ouviu. O importante é que Santa Sara ela seja exaltada e conhecida. E há os relatos que estavam. Ela chegou lá, foi da mesma época, não é uma invenção. Então as pessoas glamorizam, fazem todo um feite, um viés, uma decoração em torno, mas abafa o principal. Chega na hora de trava, não fala, não vai adiante. Eu só queria entender a agressividade de alguém que se põe como devoto de Sara, se ofender dela ser a filha de Jesus. Se ofender do Kali ser escura de pele. Embranquecer a situação, a história, e preferir que ela seja realmente uma escrava. Como eu estava falando, os ciganos, a linhagem de sangue. E aí? Se ela não fosse nada, o que é que a fez tão importante para um povo cigano? Que é tão seletivo em questão de quem não é cigano? Porque ela não era, ela foi acolhida e virou uma santa. Por que eles não teriam uma cigana de sangue para eleger como santa e não uma desconhecida que apenas veio no barco? Uma escrava. Essa escrava, na verdade, tinha um segredo. Tinha a história da crucificação. E muitos aí, pesquisadores, aí falando, os ciganos, não tinha ciganos na época de Jesus, porque os ciganos foram da época de tal lugar, e dali ele não tava, ainda não tinha ciganos na Europa nessa época, porque ainda não tinha isso. Olha, ninguém provou nada sobre os ciganos, ninguém sabe exatamente, a gente sabe que a origem é indiana, que é da Índia, mas os ciganos estão aqui, há muito mais do que se relatam. Vocês se baseiam, às vezes, num clã relatado por ciganos. E o mais engraçado, o que fica difícil é porque são etnias que não são colocadas no papel. A escrita nunca foi o domínio dos ciganos. Toda a linhagem cigana foi verbal. Por isso se perdeu. Quando começaram a documentar algumas partes, aí viram viés e coisas assim. E pessoas que não são só de religião,
E aí ficam só falando da cultura cigana, se nem sangue cigano tem, nem é, mas ficam falando de relatos que fizeram. É a mesma coisa, como eu já disse, de várias religiões. Vários gringos pesquisadores vêm aqui, pesquisam o Brasil, pesquisam isso, pesquisam aquilo. Quase todos os documentários que vão fazer sobre o povo cigano, eles pegam o povo cigano que está na miséria ali para mostrar ali, mostram um lado tão miserável que não condiz com a realidade do princípio cigano. Pega os piores, os que estão em pior situação, e pegam aquilo e colocam ali nos seus documentários. Quase os documentários nunca foram feitos pelos próprios da etnia. Então, existia sim, na época de Jesus, os ciganos são antigos, as profissões que já existiam na época de Jesus são oriundas do povo cigano, como ferreiro, é oriunda deles, e vem de lá. Então não adianta achar que eles vieram só de uma parte dali, que depois se espalharam na Europa, assim. Não tem esse conto da carochinha. Mesmo porque cigano não é um clã só. Cigano é diferenciado. Cigano tem vários clãs diferentes. E todos são ciganos, mas tem uma diferenciação tremenda de um para o outro. Então, a mesma coisa é deturpada com a história de Jesus, como ele é visto em várias questões. Exatamente. Muitas das vezes ele não é visto como o Filho de Deus. Para os muçulmanos, ele é uma figura importante, mas não tem esse vulto todo. A mesma coisa. O povo adora aí falar de Israel, de Israel, de Israel. Vai pregar lá. Vai lá pregar, vai lá evangélico, vai lá pregar em Israel, para saber se você não toma uns cola-brinco na orelha, porque eles não aceitam, eu não entendo assim. É uma fantasia que jogam e as pessoas abraçam aquilo e pronto, não questionam, não perguntam nada. Tudo que eu posso estar falando aqui pode não no fundo, pode não ser verdade. Mas são fatos que têm que ser estudados e têm que ser pensado. E são teorias que são muito importantes. Mas se eu creio, ok. Mas se você não crê, também legal. Só não podemos deixar de parar e pensar e pesquisar. Menos fanatismo, mais pergunta, mais ousadia, mais investigação e utilize-se. Não vá em 2025 viver no tempo das cavernas, emburrecer. A gente tem que crescer com a evolução. Bom, se você chegou até aqui e achou interessante, deixa nos seus comentários, se inscreve no canal, pergunte, vamos ter mais palavras, vamos falar muito mais ainda sobre Maria Madalena, vamos relembrar vários pontos dela para tentar elucidar disso, vamos pesquisar mais e tentar. A história de Santa Sara é algo que vem da minha linhagem e que eu contei do fundo do meu coração, porque eu não aguentava mais ouvir tantas histórias truncadas e nenhuma que falasse os fundamentos finais e a fusão. E não me arrependo disso. Estou contando uma história, estou contando uma lenda. A verdade pertence a Deus, não a mim. A mim só pertence a minha palavra. E a você, assimilá-la ou recusá-la, sem problema nenhum. Estou aqui comunicando a vocês. Se houve um fundamento, tocou no seu coração, maravilha. Se foi só um entretenimento e te divertiu ou te fez pensar, ou até debochar, sem problema, somos amigos. Eu fico por aqui, meus queridos. Aguarde os próximos episódios aí. Não deixe de se inscrever e compartilhar se esse vídeo tocou você. Eu fico aqui com a fé de Santa Sara, Jesus, Maria Madalena e Aparecida, junto com Sara. Um grande beijo no coração de vocês. Lembre-se, eu seguro na sua mão, você segura na minha, a gente não se larga mais, porque aqui você tem um amigo, no nosso Palavra de Amigo. Até o próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau. Na sua mão, você segura na minha, a gente não se larga mais, porque aqui você tem um amigo, no nosso Palavra de Amigo. Na luta pra vencer,